Deixa eu só corrigir aqui, porque no vídeo já estava gravado, né? E eu falei que o Diplácido está relacionado para a partida, mas na verdade o Diplácido não foi relacionado, ele já está regularizado, mas o Botafogo não o relacionou para a partida de hoje, tá? Então vai ficar para depois a estreia do Diplácido. JP Galvão deve ser o titular. Combinado? Agora assista o restante do vídeo. Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde todos os dias conversamos sobre o nosso glorioso, o nosso Botafogo. Chegou o grande dia, é hoje que a vida do Botafogo será resolvida no Campeonato Carioca. Todos os jogos marcados para o mesmo horário, né? Os jogos que vão definir a vaga aí dos 4 melhores do Campeonato Carioca, que vão jogar as semifinais. Teremos Fla-Flu, teremos Vasco e Bangu e também Botafogo e Portuguesa, além de, claro, Boa Vista e Volta Redonda. São esses clubes aí, né, que estão disputando a vaga entre os 4, mais precisamente o Vasco, Volta Redonda e Botafogo. Desses 3, um ficará fora. O clássico Fla-Flu vai decidir o campeão da Taça Guanabara. Quem vencer ganha a Taça Guanabara, ficando em primeiro lugar no campeonato, tá? Mas a Taça Guanabara é um título simbólico, assim como a Taça Rio, nesse regulamento aí do Campeonato Estadual. O que vale mesmo é ficar entre os 4 para depois ter uma semifinal e final, respectivamente. É claro que ficar em primeiro tem a vantagem do empate, isso é muito bom, né? Se o Botafogo se classificar, por exemplo, em quarto, ele vai pegar o primeiro lugar precisando ganhar, porque o empate classifica quem ficou em primeiro lugar na competição. Mas a situação do Botafogo nesse momento não é nem pensar nisso. A situação do Botafogo é fazer o seu dever, que é vencer hoje a Portuguesa no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Botafogo tirou o jogo do estádio onde ele estava jogando, que é o estádio lá na Ilha do Governador, para o Botafogo meio que não jogar fora de casa, né? Porque o estádio da Ilha pertence à Portuguesa, adversário de hoje. Então o Botafogo transferiu esse jogo lá para Volta Redonda, e o Botafogo tenta passar aí pela Lusa e jogar a responsabilidade para cima do Vasco e também do Volta Redonda. O Vasco tem o Bangu pela frente, que é dentro de São Januário, então é um jogo onde o Vasco está embalado aí, acabou de vencer o clássico contra o Flamengo. O Vasco é muito favorito contra o Bangu, né? O Bangu já não tem mais muita coisa para resolver no campeonato, não tem mais chances de classificação e acabou perdendo de goleada os últimos 2 jogos. Perdeu para o Volta Redonda de goleada e aí na última rodada perdeu para o Fluminense também de goleada. Eu acho que o Vasco realmente está com a classificação muito bem encaminhada. Em relação ao Volta Redonda, que é onde eu tento me criar um pouquinho de esperança, né? Se tem hoje uma esperança, na minha opinião, em relação ao Botafogo se classificar, é num tropeço do Volta Redonda. Porque o Volta Redonda pega hoje Boa Vista, que apesar de ser o último colocado do campeonato, lanterna do campeonato, o Boa Vista está jogando a sua vida também no Carioca, né? Se o Boa Vista perder ou empatar com o Volta Redonda, ele está rebaixado. Então vai para a última rodada jogando vida ou morte. Não tem aquela situação de, não, vai entrar só para cumprir tabela. Não. Se o Boa Vista vence essa partida de hoje, ele pode escapar do rebaixamento. E o jogo vai ser no estádio Elci Rezende, em Bacaxá, Saquarema, na casa do Boa Vista, onde o Boa Vista está acostumado a jogar, né? Então, assim, apesar do Volta Redonda ter um time melhor, eu não acho que vai ser um jogo tranquilo para o Volta Redonda, assim como foi o último jogo contra o Madureira. Eu acho que o Volta Redonda vai ter que suar a camisa para tentar vencer essa equipe do Boa Vista, que vai colocar muita raça em campo para não ser rebaixada aí no Campeonato Carioca. Então, assim, um empatezinho já serve para o Botafogo. Se nessa raça toda, se nessa vontade toda do Boa Vista eles conseguirem arrancar um empate do Volta Redonda, o Botafogo precisa somente vencer a Portuguesa, que o Botafogo ficaria em 4º lugar classificado no Campeonato Carioca. Isso tudo a gente vai saber logo mais, todos os jogos no mesmo horário. Enquanto a gente estiver assistindo o jogo do Botafogo, a gente vai estar lá secando
tanto Volta Redonda quanto o Vasco, né? Também não é impossível de acontecer uma zebra. Futebol é 11 contra 11. Não é impossível de acontecer uma zebra e o Bangu arrumar um empatezinho com o Vasco também. Apesar de eu achar muito mais difícil do que o Boa Vista conseguir um empate aí contra a equipe do Volta Redonda. Inclusive, o Volta Redonda, quando pegou a Portuguesa, que é o adversário do Botafogo hoje, eu narrei esse jogo, fiz a transmissão desse jogo lá na Dali, né? Com meu amigo Daniel Braune. E, cara, a Portuguesa venceu o Volta Redonda. Tava todo mundo esperando que o Volta Redonda ganhasse a partida e a Portuguesa venceu o jogo. Então, assim, futebol é isso, cara. Futebol, não, apesar de ter favorito, essas coisas todas, é 11 contra 11, depende de como você tá naquele dia e as coisas, tudo pode acontecer, né? Então vamos ver aí mais tarde. O importante é que o Botafogo faça o papel dele. O Botafogo que deve repetir a escalação do jogo contra o Resende, tá? O Botafogo tem aí o Di Plácido, que está relacionado para a partida, novo lateral direito do Botafogo, podendo fazer a sua estreia, mas ele deve começar no banco. O JP Galvão fez uma boa partida contra o Resende, pode ser mantido hoje como titular, e aí no segundo tempo o Di Plácido deve fazer a sua estreia, tá? O Rafael é dúvida para a partida, Daniel Borges está relacionado, mas não deve jogar o Daniel Borges, tá? Então o Botafogo deve ir a campo com o Lucas Perry no gol, na lateral direita JP Galvão, na lateral esquerda o Hugo, na zaga Adrielson Vitor Cuesta, no meio campo Tietê, muito provavelmente Marlon Freitas e Lucas Fernandes, tá? O Lucas Fernandes que fez uma baita partida contra o Resende e o Gabriel Pires saiu vaiado. Então, o Lucas Fernandes pode ganhar essa vaga no meio-campo do Botafogo. E aí na frente, Carlos Alberto, Vitor Sá e Matheus Nascimento. Lembrando que o Tiquinho Soares está suspenso ainda, o Botafogo está tentando um efeito suspensivo, mas não foi aprovado. O Marçal também está suspenso para essa partida, não estão à disposição, tá bom? O que nos resta é torcer. Não adianta, a situação é realmente difícil. Se o Botafogo ficar fora, não vai ser nenhuma surpresa. Inclusive, eu acho até que é o mais provável de acontecer, mas eu não vou assistir um jogo do Botafogo já derrotado. Eu vou assistir com confiança que as coisas vão acontecer, que o Botafogo vai vencer e que tudo vai dar certo. Se eu já entrasse para assistir o jogo derrotado, eu nem ia assistir o jogo, ia fazer outra coisa, ia dormir, sei lá, não ia parar para assistir o jogo. Então eu estou confiante, vamos torcer para que tudo dê certo e no final das contas o Botafogo consiga se classificar. Um abraço e até a próxima. Deixem bastante seus comentários. Valeu!